Você pode não saber o que Deus está fazendo, mas você precisa saber o que Deus está falando, né? Então, às vezes, fala assim, não, mas se eu sei o que ele está falando, eu sei o que ele está fazendo. Às vezes, não. E eu quero ler com você aqui em Jeremias, no capítulo 29, eu quero ler a partir do verso 10, eu quero ler até o 14, que diz assim, não, aqui está melhor, que diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim e ouvirei, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E tem uma outra versão, deixa eu ver, essa aqui é a NVI, mas ela está muito nova. Eu quero... Volta, coloca o 12, o versículo 12. O 13. Isso. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, quando você procurar o Senhor de todo o seu coração, você vai encontrar Ele. Então, às vezes, nós pensamos que o Senhor ele precisa estar correndo atrás de nós. Na verdade, Ele já fez isso, né? Tem um pastor ali no Brasil muito famoso, muito bem conhecido, que ele fala assim, o Evangelho não é o homem procurando Deus. O Evangelho é Deus procurando o homem. O homem estava aqui, perdido, sem direção. Mas Deus se esvaziou. Jesus se esvaziou do seu trono, da sua glória, e saiu lá do seu trono e desceu aqui para ter intimidade, relacionamento comigo e com você. Então o Evangelho é Deus procurando o homem. Amém? Aleluia. Então, depois da gente ter lido esses versículos, eu quero descobrir um jeito do mouse rodar mais rápido a letra. Ele roda um monte de volta, mas a letra não roda nada. Então, existem momentos na vida em que tudo... Obrigado, Sandra. Em que tudo parece confuso, as circunstâncias parecem não fazer sentido, os caminhos parecem fechados, as respostas não vêm, e aí então assim, a gente fica inquieto, né? Porque nós começamos a olhar para as circunstâncias. E aí eu separei um versículo que tem em Provérbio 23:12, que fala assim, aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Porque às vezes quando a gente não está encontrando a direção, parece que está tudo confuso, e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. E agora? Para onde eu vou? Né? O que eu faço? Aí liga para o vizinho, né? Conta para o colega às vezes o colega nem crente não é, o colega do trabalho. E nós ficamos em direção. Mas aqui em Provérbios ele diz assim, olha, aplica o teu coração à instrução. Ou seja, passa a mão na Bíblia, vai lê-la. Vai procurar nela o que Deus está falando, né? E ali você vai encontrar respostas. E é nesse momento assim que às vezes a gente não se aplica à instrução, que vem as perguntas. E a pergunta é, o que Deus está fazendo? O que Ele está fazendo? Né? E às vezes a gente não tem a resposta. A gente vê uma coisa dando errado, outra coisa parece que está dando errado. O que a gente queria fazer, a gente não pode fazer mais. O que eu tinha planejado para fazer o ano que vem, semana que vem, o mês que vem, parece que não vai ter jeito, parece que está tudo complicado. E aí, então a pergunta que fica é, o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Né? Então, mas existe uma palavra que está lá em Amós 3:7, que ela assim, Amós é um livro que ninguém lê, né? Mas está lá escondido no versículo 7, diz assim, olha, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Peraí,
é a Bíblia que diz que Deus não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus servos, os profetas. Peraí, então por que eu não sei o que ele está fazendo? Tem uma coisa errada. Se nós não sabemos o que Deus está fazendo, significa que Ele não está revelando a nós. E se Ele não está revelando a nós não estamos sendo nem servo, nem profeta. Nós estamos distantes de alguma maneira, né? Então nós precisamos, se nós não sabemos o que Ele está fazendo, nós ao menos precisamos saber o que Ele está falando. Então, nós precisamos ir lá procurar onde está a palavra dEle, para a gente saber o que Ele está falando. Então, o agir de Deus, ele é invisível. Tem um livro lá em casa que fala assim, o agir invisível de Deus. O agir de Deus é invisível. Às vezes nós não vemos realmente o que ele está fazendo, mas a palavra dele, a voz dele, sempre está acessível. Sempre está acessível. Ah, não, eu não tenho ela impressa. Você deve ter ela no celular. Agora, se você que fica com o celular na mão quase o dia inteiro, você não tem ela ali, alguma coisa está errada. Como é que eu passo ali boa parte do dia mexendo no celular e a palavra de Deus não está ali dentro? Tem de tudo, menos a palavra de Deus. Você precisa repensar seus conceitos, né? Então, o agir de Deus, ele pode ser invisível, mas a voz dele sempre é acessível. Sempre é acessível. Ah, não, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Lê a Bíblia em voz alta, você vai ouvir na hora, tenho certeza. Jeremias 33:3 fala assim, olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Então, ou seja, se você quiser ouvir Deus te respondendo, se você quer que Ele te anuncie coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, clama a Ele. Esse é o ensino de Jeremias para nós, né? Então, depois dessa breve e momentânea introdução, eu quero entrar no ponto 1 e eu quero que você medita nesses textos aqui. Claro que eu não vou ler os textos propriamente dito, mas eu quero fazer você refletir nesses textos. Depois lá na sua casa, eu posso até citar aqui onde está, e lá na sua casa você lê com calma, porque são textos que vai trazer a você uma compreensão profunda do que nós vamos falar aqui. Então, o ponto 1, nem sempre entenderemos o agir de Deus. Nem sempre entenderemos. Né? Eu não disse que agora há pouco que o agir de Deus pode ser invisível? Então, os personagens bíblicos viveram intensamente isso e eles não sabiam. E o primeiro camarada que eu anotei aqui é José. José foi vendido, ele foi preso, né, pelos seus irmãos. Não eram estrangeiros, alguém que foi lá e saqueou a casa do pai e arrancou José dos braços do pai e vendeu com a caravana de ismaelitas. Os próprios irmãos. Então, há alguém que está do seu lado que vai fazer isso, ou que pode fazer isso. Mas José foi vendido e preso. Isso está lá em Gênesis 37, 20, alguma coisa por ali. E aí, mas você vai ler isso lá na sua casa, porque o texto é imenso. É o seguinte, José foi vendido, preso injustamente, e ele não estava entendendo, certamente ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Mas lá na frente, quando ele encontrou seus irmãos, ele falou com os irmãos o seguinte, olha, o Senhor me enviou adiante de vós, para que eu guardasse a vida de vocês. O mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor os transformou em bem. Então, ou seja, naquele momento que José estava sendo jogado numa cisterna, estava sendo sacado de uma cisterna, estava sendo vendido para estrangeiros, estava sendo acusado falsamente pela mulher de Potifar, estava indo para uma prisão, estava ali, ele poderia até ser morto, né? Mas ele não foi. Deus o levantou e o exaltou. E aí ele assumiu ali uma posição de governo, ele salvou a vida dos seus, porque não tinha o que comer em Canaã, né? Mas José, lá na frente, ele entendeu o que Deus estava fazendo lá atrás. E um outro personagem foi Jó, né? Quando você olha para a vida de Jó, parece uma brincadeira. Um homem, né? Era o Rockefeller daqueles tempos, e aí ele perde tudo, né? A ponto da própria mulher dele falar uma bobagem, né? Mas Jó não sabia o que estava acontecendo. Ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu a saúde e tudo. Mas lá no final da história,
Jó diz o seguinte: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu o conheço face a face. Então eu quero trazer uma palavra nessa manhã para você. Você pode não entender o que Deus está fazendo hoje. Você pode não entender. Você pode não saber, você pode não compreender o que Deus está fazendo hoje. Mas lá em Jeremias 29, eu acho que é no versículo 11, ele diz assim, olha, os pensamentos que eu tenho acerca de vós, os planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Tem uma versão mais gostosa. Diz assim, olha, os pensamentos que eu tenho acerca de vós são planos de paz e não de mal. Então, seja, os planos que o Senhor tem para vocês, para nós, são planos de paz e não de mal. São planos de nos fazer, e isso é o versículo 11. Eu sei que os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. E aí lá no versículo 12 ele diz assim, planos para fazer vocês prosperarem. Então assim, nós podemos olhar para o Senhor, nós podemos olhar para as dificuldades, nós podemos colocar os olhos nas circunstâncias. Nós podemos fazer igual aqueles discípulos que estavam ali no barco, né? O barco sendo chacoalhado e Jesus dormindo, diz que estava uma gritaria e não tinha mulher lá, né? Que isso fique bem claro, não tinha mulher. E aí eles falaram assim, mestre, você não está vendo que nós vamos perecer? Ô, gente, você acha mesmo que eles iriam perecer com Jesus no barco? Se Jesus estava dormindo e eles estavam ali, assim, loucos com problema, acha mesmo que o barco iria a pique e Jesus ia morrer afogado? Porque se ele estava acordado, estava com medo de morrer, e ele que estava dormindo, ele ia afogar rapidinho, ele seria o primeiro a afogar, né? Mas às vezes Jesus está no barco, mas nós não consultamos, nós não esperamos, né? Nós não esperamos nele, porque às vezes nos falta confiança, né? Mas os planos dele para nós são planos de paz e não de mal. Né? Os pensamentos dele é para que nós tenhamos esperança e futuro. Nós precisamos ter confiança no Senhor. Nós não podemos viver uma vida de desconfiança. Ele nunca falhou. Ele nunca falhará. Amém, gente? E o outro aqui, né? Eu peguei 3 personagens nesse ponto onde nem sempre entenderemos o agir de Deus, é Abraão. Né? Ele foi provado quando Deus pediu Isaac. Imagina, nós somos todos aqui jovens, né? Nós somos todos jovens, mas Abraão ali era um camarada que estava batendo nos 100 anos. E aí o camarada tem um filho, esse homem tem um filho. Aí Deus vira para ele e fala assim, olha, me dá o seu filho que você tanto ama, oferece ele a mim em um sacrifício. Quem é pai aqui sabe. Gente, você vai sacrificar o seu filho, você vai colocar o altar de pedra, você vai colocar lenha, e você vai pegar a criança, amarrar ali e vai sacrificar a criança ao Senhor. Misericórdia! Gente, como é que estava o coração de Abraão? Lá em Hebreus, a Bíblia diz assim, olha, ele cria que Deus iria ressuscitar o menino. Gente, se ele acreditava que Deus ia ressuscitar o menino, é porque ele estava disposto a matar o menino. Ele estava disposto a matar o menino. O nosso menino pega uma gripe, nós quase morremos. E não é verdade, né? Então, ele estava disposto a matar o menino. E ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Mas Jesus diz assim, olha, naquele dia, Abraão viu o meu dia. Ou seja, na hora que Deus bradou, não faça nada com o menino, eu provi um cordeiro. Eu provi um cordeiro. Naquela hora, Abraão entendeu que aquele sacrifício era só uma sombra, era só uma prefiguração do que Deus iria fazer. Então Jesus falou assim, olha, naquele tempo, naquela ocasião, Abraão viu o meu dia. Então assim, nós nem sempre vamos entender o agir de Deus na hora, mas você pode ter certeza que os pensamentos que Ele tem a vosso respeito são pensamentos de paz e de esperança. São pensamentos bons e não mal. São pensamentos de fazer vocês prosperarem. Amém, gente? Então, em nenhum desses momentos
havia uma clareza. Em nenhum desses momentos havia uma clareza. Todos eles, tanto José, quanto Jó, quanto Abraão, não tinha clareza do que Deus estava fazendo. Mas em nenhum desses momentos eles tinham condição, a mente deles tinha condição de alcançar o que Deus estava fazendo. E aí aqui eu separei um versículo que o apóstolo Paulo parece desconectado, mas assim, o versículo 33 aqui de Romanos 11, ele fala um pouco de como nós nos sentimos, de como Paulo se sentiu. Paulo é alguém que foi convocado pelo próprio Jesus para o ministério. Foi o próprio Jesus que convocou Paulo. A Bíblia diz que Paulo foi elevado no corpo ou fora do corpo, ele também não sabe, eu também não sei, ao terceiro céu. Mas quando ele começou a falar das grandezas de Deus, chegou um ponto que ele travou. E aí ele escreveu assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ou seja, ele não tinha condição de explicar aquilo que era incompreensível para ele. E se era incompreensível para ele, é incompreensível para nós. Então nós não entendemos os caminhos do Senhor, porque a Bíblia diz que os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Nós não compreendemos o que Deus faz, mas nós precisamos compreender tudo o que Ele faz. É para que você e eu, é para que nós temos paz, para que nós temos futuro e para que nós possamos prosperar. Tudo o que Ele faz tem um propósito. Amém, gente? Então, tudo que Deus faz tem propósito. Opa! E aí, o que eu anotei em Romanos 8, 28, fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Claro que esse versículo está num contexto bem amplo, mas eu só pensei lá um versículo, ele não está fora de contexto. Você precisa entender que tudo que Deus faz tem propósito. Todo o caminho que você trilha, se você estiver trilhando debaixo de uma palavra, você está caminhando para um propósito que Deus preparou para você. Agora, o que acontece? Muita gente, eu ouço isso demais, gente. Vocês não têm noção. A pessoa vira e fala para mim: não, eu tenho uma nova direção, é que eu tenho uma palavra, é que. Teve alguém que virou para nós uma vez e falou assim: não, estava escrito até na placa do carro. Eu falei: misericórdia. Mas deixa isso para lá. Eu quero dizer para você, que se você realmente está debaixo de uma palavra do Senhor, trilhe nessa palavra. Não importa quão desconfortável ela seja, trilhe nessa palavra. Agora, se você não tem essa palavra, não minta, porque você mente aos homens, mas você não mente ao Senhor. Ah, não, eu preciso dizer que eu tenho uma palavra, porque se eu disser que Deus me deu uma palavra, quem é que vai contestar o que Deus está falando? Se ninguém vai contestar o que Deus está falando, mas você está se enganando. Né? Se você tem realmente uma palavra, viva essa palavra, caminhe nessa palavra, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Agora, se você não tem uma palavra e você não sabe em que direção seguir, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se você não tem uma palavra, busque o Senhor, se posicione neste lugar e aí Ele vai te anunciar, não sou eu. Não sou eu que vou te anunciar uma palavra. Ah, não, que eu vou perguntar ao pastor, vai quer saber alguma coisa, eu vou dizer: meu filho, vai orar. Busca o Senhor, Ele vai te dar uma palavra. Então, assim, eu quero dizer para você, não invente uma palavra, mas se posicione num lugar, clame o Senhor e Ele vai te anunciar as coisas que você precisa saber e ainda não sabe. Amém? Vocês não estão aborrecidos comigo não, né? Ainda estão me amando. Ponto 2. Deus sempre libera uma palavra para nos sustentar. Deus sempre vai liberar uma palavra para sustentar você. Ah, não, eu estou vivendo aqui um tempo misericórdia. Deus sempre vai liberar uma palavra para sustentar você. E eu já te falei, como que você acessa uma palavra? Clama a mim, clame ao Senhor. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui também 3 situações. Se o agir de Deus é misterioso, é invisível, a voz de Deus é direcional.
Então, assim, nós precisamos ter isso em mente. Eu posso não saber o que Deus está fazendo, mas eu preciso saber o que Deus está falando, porque a voz de Deus é direção. A voz do Senhor é direção. Se eu não tenho essa voz sobre mim, me guiando, como é que eu vou caminhar? Como é que você vai caminhar sem essa palavra? Não tem como. Então, se o agir de Deus é misterioso, a voz de Deus é direcional. É ela que dirige você. Então, lá em Gênesis 12, né, a Bíblia diz que Deus falou a Abraão. E aqui, gente... E aqui, gente, é tremendo. Porque a Bíblia diz que o Senhor falou a Abraão. Abraão era um camarada que tinha uns santinhos, né? Para quem vem do Brasil sabe o que eu estou falando. Ele tinha uns santinhos. Ele tinha outros deuses. Mas aí a Bíblia diz que ele se apartou desses deuses, né? E a Bíblia diz que Deus falou com ele assim, olha, vai para uma terra, sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para uma terra onde que eu te mostrarei. Aí, bom, ele poderia ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque ele não sabia que terra era. Ele ia para uma terra que o Senhor mostrarei, ou seja, é futuro, o Senhor ia mostrar. Mas era para sair do meio da parentela, mas ele levou Jó. Jó não, é quase a mesma coisa. Ele levou Ló. É porque é JL, né? É JS. Beleza, ele levou Ló. E aí a Bíblia diz que chegou um dado momento que os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. E aí, o que aconteceu? Abraão chegou e tomou posição. Falou assim, ô Ló, vou fazer o seguinte... Eu e você, nós somos um grande povo, nós temos muito recurso, nós temos um gado grande, né? E os nossos pastores estão brigando, mas isso não pode ficar assim, né? Existe um povo aqui perto de nós, incrédulo, e como é que a gente vai ficar brigando perto desse povo? Isso não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, escolhe para onde você quer ir. E se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Escolhe para onde você quer ir. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, regada, ou seja, pasto para o gado. E aí, se para baixo era regado, certamente para o outro lado não era. E a Bíblia diz que Ló partiu em direção às campinas. E eu não li na Bíblia a parte que diz que Abraão foi para o outro lado. O que eu li na Bíblia foi o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, olha, e o Senhor falou a Abraão, levanta os olhos, veja essa terra, marcha ela de norte a sul, de leste a oeste, onde você colocar a planta dos teus pés, eu a darei. Aleluia. Então, ou seja, ele não sabia que terra era, porque a Bíblia diz, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só quando Deus mostrou para ele a terra, ele já estava na terra. Ele já estava na terra. Quem orientou esse homem? Quem diz para ele? Pensa aí, lá de Urro, lá de cima, e descer em direção a Canaã. Esse homem estava sendo guiado pelo Espírito. Você está sendo guiado pelo Espírito? Não estou falando espírito de morte, espírito de destruição. Eu estou falando Espírito Santo. A Bíblia o chama de consolador. É alguém que fala no seu íntimo, alguém que te consola, alguém que te dá direção, alguém que te acalma, alguém que te conforta. Esse é o Espírito Santo. E foi esse Espírito que guiou Abraão, porque eles são lá de Ur dos Caldeus, e foi descendo até chegar em Canaã. Então, a terra que o Senhor disse que eu a mostrarei, ele já estava nela quando ele mostrou. E uma outra palavra aqui, que Deus falou com Josué, né? Então, nós sabemos que aqueles espias foram ali pesquisar a terra, espiar a terra, Josué e Caleb. E quando Moisés é morto, quem substitui Moisés é Josué. E aí Deus fala com Josué assim, olha, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei com você. Mas, entretanto, seja forte e corajoso. Então, ou seja, você quer caminhar debaixo de uma palavra? A mesma palavra que estava sobre Moisés, estava sobre Josué. Mas Deus disse a ele, seja forte e corajoso. Então, ou seja, ele não poderia ser fraco e nem medroso, senão aquela palavra não ia te fazer diferença. E eu clamo a você agora nessa manhã, não seja fraco, nem medroso. Seja forte e corajoso, porque a mesma palavra
que estava sobre Moisés, estava sobre Josué, está sobre você. Mas você precisa ser forte e ser corajoso. Amém? E também Deus falou com Elias, né? Lembra que eu falei? Deus sempre libera uma palavra para te sustentar. Essas pessoas estavam vivendo dilema. Né? Josué estava ali no dilema. E Elias também estava vivendo um dilema. E aí a Bíblia diz que Deus falou com Elias: Elias, você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir fulano, e já que você está meio aborrecido, você vai ungir Eliseu para te substituir. E ele estava tão aborrecido que foi lá e ungiu Eliseu direto. Né? Então ele tinha uma palavra. Então ele não sabia o que fazer, tinha acabado de esconder numa gruta, não sei o quê, mas tinha uma palavra sustentando ele. E eu quero dizer a você que esse mesmo Deus que falava no passado, ele fala hoje. Essa mesma palavra que sustentou esses homens no passado, sustenta você hoje. Essa mesma palavra, é o mesmo Deus. Algo que nós aprendemos na Bíblia é que Deus não muda. Eu posso mudar, você pode mudar, os tempos podem mudar, mas Ele é imutável. Ele é imutável. E se Ele falava no passado, Ele fala hoje. Se Ele dava direção no passado, Ele dá direção hoje. Se Ele tinha uma palavra de sustento, de direção, de sabedoria no passado, Ele tem essa palavra ainda hoje para você. Amém? Então, às vezes nós queremos ver coisas, às vezes nós queremos pegar em coisas, às vezes nós queremos receber uma carta do governo, às vezes nós queremos ter coisas palpáveis nas mãos, para que nós possamos, vamos dizer assim, edificar a nossa fé. Mas a nossa fé não vem pelo que vemos, a nossa fé vem pelo que ouvimos. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Então, ou seja, está sem fé? Vai para a palavra, ela vai edificar a sua fé, ela vai mostrar quem Ele é. A palavra é a vontade de Deus revelada, né? A palavra é a vontade de Deus revelada, né? Então, a fé não vem pelo que vemos, mas é pelo que ouvimos. Em Salmo 119, diz assim, olha, a palavra de Deus, não, errado, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105, né? Então a palavra de Deus é a direção em meio ao caos. Eu estou em meio ao caos, eu estou em meio a circunstâncias desagradáveis, turbulentas, a imigração está chacoalhando, eu perdi o emprego, o coração está dilacerado, eu queria estar aqui, mas eu não quero mais estar aqui, eu queria estar fazendo isso, mas agora eu já não quero mais. Vai para a palavra, medita nela, ela vai ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Ela vai confortar você. A palavra do Senhor, ela vai confortar você. Né? Então, às vezes nós ficamos instáveis, desconfortáveis, porque nós simplesmente não estamos sabendo viver uma palavra que está sobre nós. Né? E às vezes você pode falar assim, não, mas a palavra do Senhor, você pegou exemplo aí de gente que estava passando tribulações. Mas, gente, o próprio Filho de Deus desceu à terra para ser morto. Isso aqui né? Então, assim, eu não estou falando que nós vamos precisar ser mortos, não precisamos. Ele já morreu e ressuscitou por nós. Ele morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida. E é vida e abundância. Mas, ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, ele venceu o mundo. Nós também venceremos. Nós precisamos ter bom ânimo, gente. Eu quero ler aqui o último versículo do ponto 2 que fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Isso está lá em João 10, 27. Né? Então quem se apega à voz de Deus não se perde no processo. Lembre-se disso. Quem se apega à voz de Deus não se perde no processo. Eu posso até não saber o que Deus está fazendo, mas eu preciso saber o que Ele está falando. Eu preciso saber o que Ele está falando. Você precisa saber o que Deus está falando. E ponto 3. Quem se apega ao que Deus falou, vence até o que não entende.
E eu quero compartilhar isso que aconteceu. Está na Bíblia. Nossa, tá ruim aqui. Então, por exemplo, Pedro, ele estava ali no barco. A Bíblia diz que os discípulos, eles estavam de um lado da margem com Jesus. Jesus falou assim, olha, vocês podem ir que eu vou ficar, eu vou orar mais um pouco. E aí eles foram remando o barco para atravessar ali o lago. E eles foram, vamos dizer assim, confrontados por uma grande tempestade. E a Bíblia diz que na terceira, na quarta, foi na quarta vigília? Na quarta vigília da noite, eles viram alguém, né, um fantasma, né, mas não era um fantasma, era Jesus caminhando sobre as águas. E aí Pedro falou assim, não, se é tu mesmo, mestre, eu quero ir contigo. Aí ele falou assim, vem Pedro. Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas. Se nós entrar ali para atravessar o rio Saint Laurent, a gente vai afundar? Lógico que vamos. Mas só que Pedro não afundou. A água não era a mesma? Ele não é humano como nós? Por que Pedro não afundou? Porque ele estava sobre uma palavra. Então, ou seja, tinha uma palavra sustentando Pedro. Mas essa mesma Bíblia diz que quando Pedro olhou para o vento, olhou para a força da onda, e aí então ele compreendeu que ele estava fazendo algo fora do normal. E aí ele começou a afundar. Mestre, me socorre! Jesus estende a mão e pega Pedro. Ou seja, quem se apega ao que Deus falou, vence até o que não entende. Ele se apegou àquela palavra de Jesus. Enquanto ele estava preso a essa palavra, ele estava caminhando. Mas na hora que ele teve medo, porque ele olhou para as circunstâncias em volta, essa palavra deixou de ter efeito sobre a vida dele. E aí eu quero pegar um outro exemplo aqui, que está lá em Mateus 14. Eu quero pegar um exemplo que está lá em Juízes 7, que fala de Gideão. Né? O povo ali, né, estava sendo, vamos dizer, atacado, né? Eles eram saqueados todos os anos no período da colheita, e Deus levantou Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é um lugar de pisar uvas. Logo, se ele estava malhando o trigo no lagar, ele estava escondido, ele estava com medo, né? E aí o anjo falou com ele, varão forte, valoroso, corajoso. Ele falou assim, e eu? Corajoso? Malhando trigo aqui escondido? Isso é a forma que a gente se vê. Às vezes alguém diz para você, não, você é filho do Senhor, você é filho de Deus, você é alguém lavado e remido pelo sangue de Jesus, você é justificado. E aí você fala assim, mas eu sou o menor da casa do meu pai, a minha tribo é a mais pobre, nós estamos lascados. E aí era isso que Gideão estava dizendo. Mas só que isso é como ele se via, mas não era como Deus via ele. Então, às vezes, a forma que você se vê é diferente da forma que o Senhor vê. O Senhor olha para você e fala, os planos que eu tenho para você é planos de paz. Eu quero que você prospere, eu quero que você tenha esperança, eu quero que você tenha futuro. Mas você está olhando para o seu umbigo e dizendo, né? Então, assim, eu quero voltar lá em Gideão. E Gideão, ele se preparou para a batalha e ele encontrou 30 mil homens. Mas Deus falou assim, tem gente demais. E aí nós conhecemos o processo. Aí fomos eliminando pessoas, mas em Gideão ficou um negócio. Se a gente for lá naqueles 30 mil homens, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Gideão e falou assim, olha, quem tiver com medo é para ir embora. Fala, Gideão, fala para quem tiver com medo é para ir embora. E Gideão falou assim, quem tiver com medo, vai embora. Aí 22 mil foi embora. Só sobrou 8 mil. Aí depois tem o processo de beber água, não sei o que, tarará. Mas isso aí não vem ao caso agora. O que vem ao caso é o seguinte, depois que ficou só 300, Gideão estava com medo. Mas o primeiro pedido não era, quem tiver com medo vai embora? Gideão estava com medo, mas ele não foi embora. Ele estava com medo. Tanto que ele estava com medo, e tem uma prova bíblica que ele estava com medo, que Deus falou assim, Gideão, vai lá no Israel dos camaradas lá e escuta o que eles estão falando. E aí Gideão foi lá e estava lá escondido atrás da tenda e os caras estavam falando assim, eu sonhei que um pão de cevada vinha rolando e destruía nosso acampamento. Esse pão de cevada é Gideão, ele vai acabar com a gente. E aí Gideão teve coragem. Mas, gente, isso me impactou, porque a primeira palavra era, desses 30 mil homens, quem estiver com medo é para ir embora.
Aí foi embora 22 mil. Gideão ficou. Gideão ficou. Ou seja, é para fazer a vontade de Deus ser cumprida na terra, mesmo com medo. Aqueles que vão... Sabe a diferença dos que vencem, dos que não vencem? É a mesma circunstância, é o mesmo medo, é o mesmo dilema, é a mesma dificuldade. A diferença dos que vencem é porque eles não desistem. A diferença dos que vencem para os que não vencem é porque eles não desistem. Então, a pessoa que desiste, ele já se auto-intitulou derrotado. Então, assim, algo que me encantou em Gideão é porque ele estava com medo e ele não foi embora. Ele ficou. Então, depois que ele entendeu que os caras estavam com medo, ele falou, opa, agora eu sei que é o inimigo que está com medo, então vamos para cima. Só que Deus falou, não, Gideão, você não vai com espada, porque você vai vencer de um jeito que você não entende, não é esse o tema? Quem se apega ao que Deus falou, vence até o que não entende. Era essa palavra que estava sobre Gideão. Ele tinha que vencer sem entender. Deus falou assim, Gideão, você vai pegar tochas acesas, vai cobrir com um pote e vai pegar uma trombeta. Gente, como é que vai para a guerra? Para a guerra você vai com espada, com canhão. Mas não, Gideão foi para a guerra com tocha acesa dentro de um cântaro de barro e uma trombeta. E a Bíblia diz que era para ele tocar a trombeta e quebrar os cântaros. Então foi assim que Gideão venceu a batalha. E aí eu te pergunto, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. O troço tá pelando, queimei o bico. Né? Então, gente, Deus faz coisas incríveis, extraordinárias, sobrenaturais, de uma forma que nós não compreendemos. Mas a gente quer explicar milagre, a gente quer compreender Deus, a gente quer saber o que Deus está fazendo. E a gente nunca vai saber o que Deus está fazendo, porque os pensamentos dele são muito mais altos do que o nosso. A forma de Deus pensar é incompreensível para nós. A forma de Deus agir é incompreensível para nós. Então o que nós temos que é compreensível? Uma palavra. Uma palavra. Então se apega ao que Deus tem falado. Ah não, mas eu quero entender o que Deus está fazendo. Você quer ser Deus? Você quer ser Deus? Porque eu não consigo entender. E eu tenho certeza que homem algum consegue entender o que Deus está fazendo. Mas todo homem é capaz de entender o que Deus está falando. Está acabando o tempo. Está acabando o tempo. Aleluia? É aleluia ou não aleluia? Então, o segredo não é entender o que Deus está fazendo, mas se apegar ao que Ele está falando. Lembre-se disso. Eu não preciso entender o que Deus está falando. O que Deus está fazendo. Eu só preciso entender o que Ele está falando. Lá em Isaías 30, 21 fala assim: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, assim, existe uma palavra guiando você, existe uma palavra direcionando você. O milagre não está em entender o processo, o milagre está em obedecer a palavra. Não precisa entender o processo. Milagre que você explica não é milagre. Agora, você precisa obedecer a palavra. Então, eu quero caminhar para a conclusão, né? E algo que eu quero compartilhar com vocês aqui é que Jesus estava debaixo de uma palavra. E eu falei de homens falhos, homens pecadores, homem como nós. Aí você fala, não, mas Elias foi levado numa carruagem de fogo. Mas a Bíblia diz que Elias era pecador como nós. O único que não era pecador como nós era Jesus. Ele não era. Ele não é, e ele nunca foi, e nunca será um pecador como nós. Mas sobre ele tinha uma palavra: você vai lá e você vai morrer, porque o pecado tem preço de sangue, e alguém precisa pagar esse preço, e Jesus estava designado a pagar esse preço. Ele se autodesignou, ele falou assim: não, eu vou lá, eu vou descer lá, eu vou me esvaziar, eu vou morrer. Ele decidiu fazer isso, ele não foi obrigado a fazer isso, mas só que num dado momento,
né? Quando ele estava ali no Getsêmani e ele estava ali sofrendo a angústia que precedia a morte de cruz. Eu no começo eu pensava que ele estava com medo de morrer, né? Mas eu não entendia o que estava acontecendo. Mas eu entendi o seguinte: às vezes nós temos medo do desconhecido. Às vezes o desconhecido nos deixa desconfortáveis. E Jesus já sabia que ele ia experimentar algo, ele sendo Deus, ele ia experimentar algo que ele nunca havia experimentado. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre os homens e Deus. E a Bíblia diz, essa mesma Bíblia diz, que Jesus, ele se fez pecado por nós. Ele não era pecador, ele não é pecador, ele nunca foi pecador, mas ele se fez pecado por nós. E então, ou seja, no momento que ele atraiu todo o pecado da humanidade sobre ele, a Bíblia diz que o Pai virou as costas para ele. E aí então ele experimentou uma ruptura, um distanciamento, uma desconexão. Porque se o pecado faz separação entre o homem e Deus, e quando Jesus recebeu todo o pecado da humanidade, ele foi separado do Pai. Então, o que angustiava ele era exatamente o fato de saber que ele iria ser separado do Pai pelo peso dos pecados. E aí então eu estive pensando, isso não está escrito em lugar nenhum, eu vou falar aqui uma teoria, você acredita se você quiser, se não quiser você não acredita, mas é uma teoria. Eu estava ali meditando, pensando sobre o pecado, então quando Jesus estava na cruz, ele atraiu todo o pecado sobre ele como se fosse um imã. Então pensa numa mesa cheia de alfinetinho e você coloca um imã no meio, alfinetinho metálico. Então aquele imã vai atrair todos os alfinetinhos. Os alfinetinhos são os pecados e o imã é Jesus. Então ele atraiu sobre ele todos os pecados. Mas só que Jesus foi assunto aos céus. E ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. E o Consolador é o Espírito Santo. E aí então quando o Espírito Santo ele vem e faz morada em nós, ele faz morada em mim, ele faz morada em você, ele não pode ser um imã do pecado, para o pecado. Ele não pode ser um imã, porque senão ele iria atrair o pecado para dentro de você. Então, você já viu aquele imã contrário? Que quando você chega assim, o imã perto do alfinetinho, o alfinetinho sai correndo? Quem já viu isso aqui que eu estou falando? É um imã que repele. É um imã que repele. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele é como um repelente para o pecado. Porque quando ele vem e faz morada dentro de nós, ele está dizendo, aqui não tem espaço para o pecado. Aqui não tem espaço para o erro. Então, o pecado precisa guardar distância. Então, ou seja, é o contrário. Jesus atraiu para limpar. E uma vez que limpou, ele mandou alguém que repele. Ele enviou o Espírito Santo. E aí ele faz o efeito contrário. O pecado não pode ter espaço na minha vida nem na sua vida. Porque ele precisa repelir o pecado. Isso aqui é só algo que eu estava meditando. Isso não está escrito aqui em lugar nenhum. Eu tenho 1 minuto, eu quero concluir dizendo... talvez você esteja vivendo um momento que não entende o que Deus está fazendo. Portas fecharam, situações mudaram, respostas não vieram. Mas a pergunta é, o que Deus está fazendo? O que Deus falou com você? Né? Então, ou seja, eu não sei o que Deus está fazendo, mas o que Ele está falando. O que Deus falou com você? Você está vivendo debaixo de uma palavra? Qual palavra você carrega? O que você tem feito para acessar essa palavra? Você tem obedecido essa palavra? Então assim, eu preciso terminar de uma maneira que você compreenda que depende de você. O que dependia de Jesus, Ele já fez. O que dependia do Espírito Santo, Ele já fez. Agora depende de você, né? Então assim, clama a mim e respondeste-ei. Clama a Jesus. Ele vai responder você. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então se você não tem uma palavra, você precisa clamar o Senhor. Se você não tem uma palavra que te norteia, que te direciona, você precisa entrar nesse lugar de clamor. Você precisa se posicionar neste lugar, onde Ele vai revelar a você. Né? Nós lemos lá em Amós 3,7, que Ele não faz nada sem falar com os teus servos. Então se você não está sabendo, você precisa entrar neste lugar de busca da palavra. Você precisa se posicionar neste lugar para que Ele possa falar com você. Né? Então, assim, o que Deus está fazendo pode até nos confundir. Nós podemos até não entender, mas nós precisamos compreender o que Ele fala, porque tudo o que Ele fala serve para nos direcionar.
Amém, gente? Então se coloca no pé do seu lugar, vamos adorar o Senhor.